Olá! Vamos continuar a nossa conversa sobre quem é da família de verdade? Eu sou Thaís Rodrigues dos Santos, psicóloga clínica e pesquisadora, e essa série tem a ver com as pesquisas, né? Com a pesquisa, né? Sobre famílias interraciais do meu doutorado. E acho que é importante dizer que nós chegamos então no nosso terceiro episódio. Os dois primeiros já estão no canal, então eu te convido para se inscrever, assistir os vídeos, curtirem, comentarem. Esse vídeo, né, você pode assisti-lo antes dos outros, não tem uma ordem, né, específica. Embora eu vá falar da família Guaco, que é a primeira família, então, que inaugura os debates nesse canal, né? Então, acho que é importante pensar se no vídeo passado a gente perguntou, será que a religião apaga a cor, né? No sentido da religião, da experiência religiosa, uma forma de negação ao pertencimento racial negro. Nesse episódio, né? Acho que no outro episódio a gente falou bastante sobre o Guiné. Nesse episódio a gente vai acionar o discurso aí, né? De Hortência, que é a irmã mais nova do Guiné. E Hortência ela vai afirmar para a mãe, uma mulher negra de pele clara também, e ela afirma: mãe, morena não é cor. Você já chamou alguém de morena? Chama no cotidiano? Em que situações? Quando você chama, você para pensar qual o sentido dessa palavra, né? Quando você tá falando, a gente vai conversar então um pouquinho sobre isso. Quero também dizer, antes da gente entrar, né, especificamente nessa temática, junto com esse canal surgiu também um grupo do WhatsApp que é para quem quer saber um pouquinho mais sobre a temática, se aprofundar, né? Então eu compartilho arquivos, né? Com livros, textos, músicas, documentários, enfim, né? Pra gente pensar o quanto esse debate ele é amplo e ele sim, né? Constitui o cotidiano da maioria de nós, ou de todas nós de alguma forma. Mas, então vamos lá, gente. Quando a gente tá falando sobre a ideia de morenidade, a gente tem várias autoras que vão nos ajudar a pensar sobre isso. Aqui eu tô dialogando principalmente com Eliane Costa, que conceitua a morenidade, inclusive, né? Ela vai dizer, então, da experiência aí, né? Da morenidade a partir desse lugar da amenização, né? De uma certa romantização da mistura racial para embranquecer, né? Então, no sentido de como é que eu transformo quase uma pessoa numa pessoa melhor a partir da amenização da sua tonalidade. Então, eu não chamo de negra, eu vou chamar ela de morena. Aquela expressão, você não é negra, você é moreninha. A ideia de é uma morena muito bonita e assim por diante, no sentido de que para elogiar eu lanço mão então, né, desse conceito de morena, já que chamar de negra ou mesmo, né, a ideia de preta também tem um lugar aí, né, tem um lugar de quase que ofensa. Por que tem um lugar de quase que ofensa? Acho que é importante a gente pensar, de novo, a gente tá no sul do Brasil, né? E que a gente já falou lá desde o primeiro vídeo, mas eu vou retomar isso em todos, que a gente tá numa região que ela se vende como a região mais branca do Brasil, que é a região mais europeia e assim por diante, né? Uma negação da participação e da presença, né, negra e indígena nesse território. Quando a gente está olhando então para a experiência de mulheres, a gente não pode esquecer que a intelectualidade, né, do século XX fez com que se desenhasse uma romantização na relação entre as raças, né? Então, no Brasil, o Brasil não precisava se preocupar em relação ao conflito racial, já que pessoas negras, brancas e indígenas se davam muito bem aqui. Continuavam sendo exploradas, mas para fora do Brasil
se vendia uma ideia de paraíso racial. A ideia de paraíso racial tinha como fundo, né? Tinha como pano de fundo uma exploração principalmente sexual de mulheres negras e indígenas. Muitos, né? Acho que é importante a gente dizer isso, né? A própria ideia da mulata, né? No sentido de pensar, então, né? Nesse corpo disponível aí, né? Hipersexualizado e disponível para ser violentado, né? Ele surge no século XX e depois vai sendo atualizado, né? Vamos pensar a própria ideia, né, de uma exaltação aí, né, no carnaval e assim por diante. E acho que é importante dizer isso, né, o quanto isso foi sendo naturalizado, né, e que no decorrer da história, hoje, com os debates, né, em relação aos estudos raciais críticos, né, estudos críticos raciais, a gente já tem elementos para que a gente possa, então, se afirmar distante dessa categoria morena inventada, porque morena tem muito também nessa roupagem das novelas aí, né? Principalmente dos anos 80, né? Em que quando existia, né, casais e casamentos interraciais, a ideia de casar bem, né, para as mulheres negras, né? A ideia de casar bem era casar, então, com pessoas mais claras, né? Principalmente com homens brancos. Essa ideia, então, né, de casar com homens brancos fez com que muitas vezes esses homens tem uma cena específica, se eu achar, eu vou colocar aqui, que de um homem branco, né, que é uma parte do documentário A Negação do Brasil, que um dos personagens ele vai falar, não importa que ela tenha a cor da pele escura, já que no fundo ela tem uma alma branca. Essa afirmação, então, que não importa que ela tenha uma pele escura e que no fim, né, o que vale mesmo é o que ela é por dentro, né, quase que nessa intimidade ela é bem branquinha, né, como se a brancura aqui fosse a ideia de pureza, a ideia de bondade, a ideia daquilo que, de tudo que não é ruim, e que é projetado, que é jogado, então, né, para as pessoas negras. Esse discurso, né, gente, acho que é importante a gente se perguntar que quando a gente, então, né, tá chamando alguém de morena, a gente tá identificando essa pessoa também por por esse conjunto de significados ligados, né, a essa ideia estética aí de um abrandamento da sua negritude e do abrandamento da sua negritude, principalmente pelo discurso hipersexualizado. E aí acho que é importante a gente pensar, né, junto, que quando as pessoas, né, e aí tem várias mulheres negras se afirmando como tais, já que pelo conjunto, né, de classificação racial do pelo IBGE, e aí acho que é importante dizer que pela classificação do IBGE, as pessoas negras são consideradas aquelas que se declaram, né, pertencentes aí, né, à cor preta e parda. Nesse lugar, principalmente em relação à tonalidade da pele, já que no Brasil, né, a gente tem uma ideia, essa própria ideia de mestiçagem foi um projeto aí, né, político,
justamente por extermínio muitas vezes, né? Muitas vezes não, mas por extermínio aí da população negra e indígena. E nesse lugar, né, quando a gente reafirma, né, o pertencimento negro, é como resposta também de resistência a todo esse conjunto aí, né, histórico de tentativas de nos embranquecer. Então, quando a gente estava olhando para o cenário de mulheres negras, nós não precisamos de nenhuma categoria de alma branquinha, nem nada disso, para nos afirmar, né, como melhores nesse lugar. E aí acho que é importante quando, então, né, voltando à afirmação da Hortência, quando ela fala, mãe, morena não é cor, as cores, né, são preta e parda. Quando a gente tá olhando para essas cores, se lá no século XX, então, né, morena tá nesse lugar aí, né, de um suposto elogio, né, que escondia muita violência em relação às mulheres, né, não brancas aí, né, as mulheres negras e também as mulheres indígenas, né, acho que é importante dizer, então, que hoje a gente tem, né, possibilidades de nos dizer também, né, diversas, embora agrupadas por uma questão também de reivindicação de direitos, né? Mas quando a gente está se classificando, quando a gente está se reconhecendo como mulheres negras, é em resposta, né, a tantas mulheres que também, né, tantas histórias das nossas mais velhas que silenciaram muitas vezes, né, que aceitaram, né, de alguma forma, né, esse amorenamento. Então, acho que de uma geração para outra, né, de Hortência para sua mãe, que é, olha, a gente não precisa mais dessa categoria. A gente já pode se afirmar como mulheres negras aí de pele clara. E que a gente coletivamente reescreve, né, essas histórias né, de alguma forma, com outro protagonismo, porque o protagonismo, né, do século XX, né, a intelectualidade, é uma intelectualidade de viajantes brancos, colonizadores. Então vamos lá, né, reescrever junto e pensar em outras narrativas. Quero, né, ouvir vocês também, quais são as experiências, se, né, daqui a pouco não tinha pensado sobre isso, se já ouviu falar, já acompanhou esse debate em outro espaço. Vamos lá, gente!